Olá, meninos. Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula, vamos falar do máximo divisor comum. Para começarmos, vamos ver o que são divisores. Os divisores de um número são números que dividem exatamente o número. Isso significa dizer que na divisão dos números inteiros, o resto tem que ser igual a zero. Mas nós podemos também determinar o MDC segundo o conjunto de divisores de um número. Vamos aqui ver um exemplo. Temos aqui divisores de 10. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 20. Significa dizer que na divisão de 10 por esses números, ou de 20 por esses números, o resto é igual a zero. Depois, nós temos que agrupar os divisores comuns entre o 10 e o 20. Estão aqui, como os meninos estão a ver. São 1, 2, 5 e o 10. Então, entre esses números que estão aqui, o maior é o 10. Então, neste caso, o máximo divisor comum de 10 e 20 é o 10. Mas, meninos, nós estamos aqui a falar de divisores, mas nós ainda não definimos o que é isso, o máximo divisor comum. Prestem atenção. O máximo divisor comum de 2 ou mais número é igual ao produto dos fatores comuns de menor expoente. Vou repetir. O máximo divisor comum de 2 ou mais números é igual ao produto dos fatores comuns de menor expoente. Para determinar ou para calcularmos o máximo divisor comum, nós também podemos usar o processo da decomposição em fatores primos. Nós, nas aulas passadas, já falamos da decomposição em fatores primos, onde nós só podemos usar como divisor os números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, assim em diante. Para determinarmos o máximo divisor comum de 2 ou mais números, vamos seguir os seguintes passos. Nós temos aqui, primeiro, decompor os números em fatores primos, escrever os produtos sob a forma potencial, selecionar os fatores primos comuns de menor expoente, por fim, formar o produto dos fatores selecionados. Vamos aqui ver o nosso exemplo. Determina ou calcula o máximo divisor comum de 10 e 20. Como escrevemos aqui, no primeiro ponto, nós vamos decompor cada um desses números em fatores primos. Nós temos aqui o 10 e o 20, temos aqui o nosso traço de divisão. Aqui, para dividirmos, primeiro temos que ver se esse nosso número inicial é um número divisível por 2 ou não. Mas o 10, sendo um número par, é divisível por 2. Então, vamos lá dividir. 10 a dividir por 2, temos aqui 10 a dividir por 2 é igual a 5. 5 é um número primo e nós já dissemos que o número primo só admite 2 divisores, que é número 1 e ele mesmo. Aqui, como é um número primo, então vamos dividir também aqui por 5, que é igual a 1. Vamos aqui no 20. Temos 20 também um número par, quer dizer que é divisível por 2. Temos aqui 20 a dividir por 2
igual a 10. 10 também é possível a divisão por 2, que é igual a 5. 5, como eu disse anteriormente, é um número primo. Também vamos dividir, vai dar 1. Já fizemos o primeiro passo. O segundo passo, escrever os produtos sob a forma potencial. Sobre a forma potencial, temos aqui o 10 é igual a 2 vezes 2. Nós aqui não temos potência, porque aqui só temos uma vez o 2 e uma vez o 5. Aqui no 20, nós temos aqui o 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5, porque aqui nós temos o 2 duas vezes. Depois disso, aqui já fizemos o segundo passo. Vamos para o terceiro, que é selecionar os fatores primos comuns de menor expoente. Temos aqui fatores comuns. Vimos que aqui temos 2 na decomposição do 10 e do 20 também. A mesma coisa, o 5 na decomposição de 10 e 20. Também temos a decomposição de 5. Então, vamos selecionar o 2 e o 5. Mas aqui está nos dizer selecionar os fatores primos comuns de menor expoente. Vamos comparar esse 2 aqui no 10 e o 2 no 20. O 2 aqui não tem expoente, porque só uma vez, mas aqui já tem 2 ao quadrado. Na comparação, o fator de menor expoente é o 2. Então, vamos selecionar o número 2. Aqui no 20, no 5, aliás, aqui no 10, temos o 5. Aqui no 20, temos também 5. Então, vamos selecionar só o 5, porque nós aqui não temos como fazer a comparação, porque os números são iguais. Depois, selecionamos, agora vamos formar o produto dos fatores selecionados. Estamos aqui, vamos ter que fazer a multiplicação do 2 e de 5, que é igual a 10. Logo, o máximo divisor comum de 10 e 20 é igual a 10. Nós vimos que o máximo divisor comum é de 2 ou mais números. Então, aqui nós temos, na linha B, 3 números, 18, 24 e 48. Quer dizer que vamos decompor o 18, o 24 e o 48. Vamos fazer os mesmos passos que nós fizemos no exemplo anterior. Vamos aqui fazer a decomposição do número 18. 18 a dividir por 2 é igual a 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, vamos por 3. 9 a dividir por 3 é igual a 3. 3 é um número primo. Vamos dividir por 3, deu igual a 1. Aqui temos o 24, também é um número par, é divisível por 2. 24 a dividir por 2 igual a 12. 12 a dividir por 2 igual a 6. 6 a dividir por 2 igual a 3. 3 a dividir por 3 igual a 1. Passamos aqui no 48. 48 a dividir por 2 é igual a 24. 24 a dividir por 2 é igual a 12. 12 a dividir por 6, 12 a dividir por 2 igual a 6. 6 a dividir por 2 igual a 3. 3 a dividir por 3 igual a 1. Depois de termos feito já a decomposição, agora vamos escrever na forma potencial. Vimos que o 18 será igual a 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, porque aqui temos o 3 duas vezes. O 24
vai ser igual a 3 cubo vezes 3. Aqui nós temos o 2 3 vezes, que é o 1, 2, 3. Então, por isso é que é 2 ao cubo. No 48, nós temos 48 é igual a 2 elevado a 4 vezes 3. 2 elevado a 4, porque quantas vezes nós temos aqui o 2? Vamos lá contar, meninos. 1, 2, 3, 4. Temos 2, 4 vezes. Por isso é que aqui escrevemos 2 elevado a 4. Depois, por fim, vamos selecionar e depois vamos multiplicar os produtos entre os fatores comuns de menor expoente. Temos aqui, no número 18, quais são os números que nós usamos aqui para fazer a decomposição. Vamos lá ver. Nós aqui, no número 18, nós usamos o número 2 e o número 3. São os dois números que estão aqui, o 3 está repetido. Aqui no 24, temos o 2, também temos o 3. No 48, também temos o 2 e temos o 3. Então, vamos selecionar o 2 e o 3. Aqui, antes de multiplicarmos, temos que ver o que tiver menor expoente. Aqui no 18, nós temos o 2. No 24, 2 ao cubo. E no 48, 2 à quarta potência. Então, entre esses, o que tem menor expoente é o número 2. Então, temos aqui o número 2. No 3, temos aqui 3 ao quadrado, temos o 3, aqui também temos o 3. O que tem menor expoente é o 3, então temos aqui o 3. Vamos efetuar a multiplicação desses dois fatores comuns, que é igual a 6. O 6 é o nosso máximo divisor comum dos números 18, 24 e 48. Aqui, os meninos, depois de nós termos feito a decomposição em fatores primos, nós também podemos usar outros processos ou outros métodos. Porque para além da decomposição em fatores primos, temos também um outro método que é da decomposição simultânea em fatores primos. Aqui nós vamos fazer a decomposição também desses números, mas aqui nós vamos fazer a decomposição dos 3 números, como diz aqui o nosso exemplo. Vamos fazer a decomposição desses números todos ao mesmo tempo. Temos aqui o nosso exemplo. Determine o máximo divisor comum dos números 4, 9 e 36. Nós vamos fazer uma decomposição conjunta. Temos aqui o 4, o 18 e o 36. Esses 3 números são números par, então são divisíveis por 2. Então, vamos lá fazer. 4 a dividir por 2 é igual a 2. 18 a dividir por 2 é igual a 9. 36 a dividir por 2 é igual a 18. Agora, vamos ter que dividir esses números que nós achamos. Vamos ver se são divisíveis por 2 ou não. Temos aqui o 2 é sim senhora, o 9 não é, o 18 também. Então, vamos dividir esses 2 números por 2 e vamos manter o 9. Temos aqui 2 a dividir por 2 igual a 1. 9 não é possível a divisão
não é possível fazer uma divisão exata por 2, então vamos manter o 2. Voltamos a escrever o 9 aqui. Aqui o 9. Vamos aqui, 18 a dividir por 2 igual a 9. Agora já temos outros números. Vamos passar. Temos aqui o 1, o 9 e o 3. Nós já vimos aqui que o 9 não é divisível por 2. Então, vamos dividir esses números por 3. 1 a dividir por 3 não é possível. Então, vamos escrever 1 aqui. Vamos repetir. 9 a dividir por 3 igual a 3. 9 a dividir por 3 igual a 3. Já temos aqui outros números. O 3 é um número primo. Por admitir só 2 divisores, então vamos repetir o 3 deste lado. Vamos fazer 1 a dividir por 3, não é possível. Colocamos aqui o 1. O 3 a dividir por 3 igual a 1. E 3 a dividir por 3 igual a 1. Meninos, na decomposição deve sempre terminar com o número 1. Deve sempre terminar com o número 1, porque nós aqui estamos a fazer uma divisão. Na divisão, o elemento neutro é o número 1, porque qualquer número a dividir por 1 é igual a si mesmo. Então, devemos terminar aqui com o número 1. Meninos, prestem atenção. Aqui, no primeiro passo que nós fizemos, nós vimos que todos esses números aqui que estão aqui, esses 3 números, o 4, o 18, o 36, a divisão foi exata por 2, não é isso? Foi sim, senhora, porque nós vimos 4 a dividir por 2 é igual a 2, 18 a dividir por 2 igual a 9 e 36 a dividir por 2 igual a 18. Aqui, nesta divisão, a divisão foi exata, mas aqui nessa divisão de 2, 9, 18, 1, 9, 9 e 1, 3, 3, vimos que a divisão não foi exata para todos os números. Então, neste caso, como estes primeiros 3 números, na sua divisão por 2, deu uma divisão exata, então vamos selecionar este 2. Significa dizer aqui que o nosso máximo divisor comum entre o 4, 18 e o 36 é o número 2, porque o 2 é o máximo divisor comum desses números, porque na divisão de 4 por 2, 18 por 2 e 36 por 2, o resto dá 0. Mas, meninos, prestem atenção. Caso tivéssemos também aqui números, que os 3 números fosse possível a divisão exata por um outro número, então nós havíamos de selecionar os 2 números e fazer a multiplicação dos números. O produto, neste caso, seria o nosso máximo divisor comum. Meninos, terminamos assim a nossa aula. Eu espero que vocês revisem muito bem. Se tiverem dificuldades, vão no nosso manual de matemática da 6ª classe e lá vão poder ler algumas definições que lá tem e para ver se conseguem entender a nossa aula.